Olá, nesse vídeo eu vou explicar como a gente faz o apontamento manual, tá? Então aqui eu vou sair, já estava aberto. Eu preciso ter obrigatoriamente então um serviço e uma OS com processo produtivo, tá? Então eu selecionei esse aqui de exemplo, meu serviço número 4, é um serviço de produto acabado, tá? E a OS 001, eu vou pegar esse aqui como exemplo também. Abrindo o processo produtivo dessa OS, eu consigo verificar que eu tenho uma sequência 10, 20 e 30 com os processos 18, 16 e 17. Esse primeiro, que é o 18, na aba andamento, eu consigo visualizar que já teve horas realizadas para ele aqui também, assim como o segundo, tá? Então vamos pegar esse terceiro aqui, que é essa terceira sequência, número do processo produtivo, número 17, tá? Então esse número a gente vai utilizar para fazer o apontamento manual. Então, para abrir o apontamento manual, eu venho aqui em Produção, Serviços, Apontamento Manual. Tá? Aí, no apontamento manual, nessa parte superior, é possível a gente criar algumas informações. Tá? Então, que número da ficha pode ser um número sequencial, pode ser a data de hoje, 27/10, por exemplo. Tá? Então, aqui eu já criei alguns apontamentos manuais, tanto sequenciais como também números de data, tá? Então, coloquei 27/10 e o responsável por esse apontamento é um supervisor, onde ele está apontando as horas de um funcionário, tá? Então, aqui é aquele processo 18, né, que é referente a esse serviço número 4 da OS 4001. Número 18 é o primeiro processo dessa OS. Tá? Então, eu vou pegar agora o terceiro, que é o número 17. Então, aqui eu vou utilizar essa mesma ficha desse mesmo funcionário. Tá? Então, clico em alterar, no caso de uma ficha já existente. Se fosse criar uma ficha nova, criaria um novo aqui também. Então, aqui eu vou clicar em alterar, ele já abre as opções aqui preenchidas, assim como também o número, o nome do funcionário em específico que apontou as horas, tá? Que trabalhou na máquina realmente. Então, aqui, cliquei em alterar, eu edito essas informações da parte superior da tela, aqui do cabeçalho superior. Aqui embaixo, eu consigo lançar novas linhas ou então editar as linhas já lançadas também, bem como apagá-las da mesma forma. Então aqui eu vou criar uma nova linha, cujo processo é o número 17. Então basta eu digitar o número do processo e dar um tab no meu teclado, o sistema identifica já qual que é a OS que ele pertence, qual máquina foi apontada e qual tipo de serviço foi executado, tá? E aqui eu preciso preencher de forma manual essas informações também. Então, a data de início pode ser uma data retroativa, não tem problema algum, mas nesse caso, vou colocar a data de hoje também. E a hora, vou colocar uma hora futura, tá? Lembrando que esse pode ser até a hora atual, no caso, tá? Lembrando que esse primeiro processo finalizou às 18h50, o segundo processo vai ser na sequência ali também. Tá? Então, aqui eu vou colocar a hora agora, 19h09. Melhor, vou colocar 18h51, que foi a hora que finalizou o anterior. Data final, 27/10 também. E a hora final, vou colocar a hora atual, 19h10. Tá? Colocando as informações e dando um tab, o sistema calcula em horas decimais quantas horas foram apontadas, de acordo com a máquina e o processo produtivo ali, o tipo de serviço. Tá? Então, dessa forma, já foi inserido as informações do apontamento manual. Se eu quiser continuar, eu clico em novo, ele vai criando uma listagem aqui, uma sequência de processos para este operador. Tá? Então, nesse caso, eu só vou gravar, não vou lançar mais nada. Gravei aqui embaixo para ele gravar a parte inferior da tela e gravo aqui em cima para ele gravar todas as informações. Tá? Gravei, ele ainda não ficou como lançado. Tá? Para eu lançar, após a gravação aqui na parte superior, a gente precisa clicar em processar. Tá? Então, clicando em processar, ele me dá um aviso que todos os lançamentos foram processados. Eu confirmo aqui embaixo e ele vai marcar para mim que o processo, os apontamentos referentes a esse processo foi lançado efetivamente. Tá?
Para a gente confirmar se realmente foi lançado as horas referente a esse apontamento, a gente volta no serviço. Eu vou dar um anterior e um posterior para ele atualizar as informações. Já está a setinha selecionada no processo da OS 4001. Eu venho na aba de processo produtivo. Tá, então foi esse terceiro que eu lancei, o processo número 17. Eu clico nele, a setinha aqui de seleção mudou para a linha 17, onde eu vou clicar depois na coluna andamento. E aqui embaixo eu tenho esse botão apontamentos do processo. Ou então, clicando com o botão direito em qualquer campo dessa linha, ele vai me dar a opção também de ver os apontamentos desse processo. Tá, mas eu não quero ver do 18, eu quero ver do 17. Botão direito, apontamentos do processo. Tá? Então, aqui, pelos meios eletrônicos de apontamentos do GRB, ele marca aqui na parte superior. Quando é apontamento de horas manuais, ele marca aqui na parte inferior. Tá? Então, tem a hora de início, data fim, a hora de fim, quantidade em decimal de horas, a ficha que foi apontada, tipo de serviço corte, tá? Então aqui ele já foi feito o lançamento referente a esse processo. Se eu quiser finalizar esse processo, eu dou um OK lá e venho aqui embaixo no marcadorzinho verde. Tá? Então eu consigo finalizar o processo produtivo aqui quando o operador não vai mais apontar esse mesmo processo. Tá? Então eu vou fazer a finalização tanto do 18, 16 e o 17, tá? Então, selecionando a ficha 18, que é o número do processo 18, clicando aqui embaixo, finalizar, ele já dá como finalizado, data de finalização e hora de finalização. Mesmo procedimento nos demais, ok, e no último, para finalizarmos, tá? E verificando novamente os apontamentos desse processo, ele vai marcar aqui, né, que foi finalizado às 19h10 na data de hoje ali também, tá? E assim como eu vejo lá no processo produtivo, é dessa forma que é feito o apontamento manual, tá? É bem simples também, espero que tenha auxiliado aí. Qualquer dúvida, eu fico à disposição.